Prepare-se para uma daquelas histórias que te fazem sentir uma pulga atrás da orelha. Imagine que o monstro mais famoso das lendas americanas, o lendário Pé Grande, não é apenas uma invenção moderna. E se antes mesmo de Hollywood sonhar com ele, povos indígenas da América do Norte já contassem histórias assombrosas e incrivelmente detalhadas sobre uma criatura que habita as florestas mais remotas? Pois é, antes do termo criado Bigfoot sequer existir. Centenas de nações indígenas, desde os Inuits no Alasca até os Seminoles na Flórida, já tinham suas próprias versões do que lhes homem selvagem da floresta. Estamos falando de nomes como Piela Sasquatch, um termo anglicizado do Halcomelém, da primeira nação Estes Isles, que significa Pula Homem Peludo, ou Clas Dizunukwa, do povo Kwakwaka'wakw, um gigante feminino devorador de crianças que simboliza a riqueza da floresta e os perigos do desconhecido. Há ainda o Bellistic Indian, dos Nez Perce, um ser que mimetiza vozes e se esconde entre as árvores, e o Telheri Menkule dos Yokuts, uma criatura peluda e fedorenta. O curioso é que, apesar da vastidão geográfica e da diversidade cultural, as descrições são espantosamente consistentes ao longo de séculos. Uma criatura bípede, enorme, peluda, com um odor forte e distinto, e uma habilidade sobrenatural para se camuflar e evitar o contato humano. Eles não são apenas monstros, mas seres complexos, por vezes benevolentes, por vezes travessos, e quase sempre guardiões da natureza. E agora, o momento peraí, o quê? O mais chocante é que esses relatos ancestrais, transmitidos oralmente por gerações e gerações, muitas vezes mencionam características que ecoam estranhamente as descrições de avistamentos modernos. Pessoas que hoje relatam ter visto o pé grande frequentemente descrevem o mesmo cheiro forte e desagradável, a capacidade de imitar sons de animais e até mesmo o comportamento evasivo. Como essas culturas tão distantes umas das outras e no tempo poderiam ter chegado a descrições tão uniformes de algo que a ciência ainda luta para provar ou desmistificar? Não estamos falando de um mero boato que se espalhou. Estamos falando de um conhecimento etnobotânico e etnozoológico profundo, codificado em mitos e lendas, que pode ter um fundo de verdade muito mais sólido do que imaginamos. Alguns antropólogos e etnobiólogos estudam esses relatos indígenas não como folclore, mas como dados potenciais sobre espécies não catalogadas. Dá um nó na cabeça, né? Essas histórias não são apenas contos para dormir, elas são um guia de sobrevivência, um mapa para entender os mistérios da floresta. Para os povos indígenas, o Homem da Floresta, aliás, é um lembrete constante da necessidade de respeito e cautela ao interagir com o mundo natural. É uma forma de ensinar que a floresta tem seus próprios segredos e guardiões, e que nem tudo está sob nosso controle ou compreensão. Imagine crescer ouvindo essas narrativas ao redor da fogueira, a cada galho que estala ou sombra que se move entre as árvores, seu coração batendo mais forte, uma mistura de medo reverente e fascínio pelo desconhecido. Será que a floresta guarda segredos tão antigos quanto a própria terra, e que só quem sabe ouvir as vozes dos ancestrais pode decifrar? Talvez o peixe pé grande mole seja mais do que uma lenda, e sim um lembrete vivo de que ainda temos muito a aprender com o mundo invisível que nos cerca. E você, o que acha?